lá, a gente resolveu mais uma questão com tioso. Urânio 238 é um isótopo radioativo que sofre uma série de decaimento até formar chumbo 206 estável. Quais as partículas são emitidas durante esta série de decaimento? Sabendo que a sequência principal ele dá a sequência, né? E ele quer saber as partículas envolvidas. Vamos lá, fazer uma por uma aqui. Já deu a sequência, já facilitou muito nossa vida. Urânio 238, lembrando que o maior número é o número de massa, é o A, e o menor número é o número de prótons, que a gente chama de Z. Tudo lindo? Então quer dizer que o urânio, ele de 238 de massa, ele foi para 234. E o número de prótons de 92 foi para 90. Ou seja, ele liberou uma partícula alfa, porque uma partícula alfa tem massa 4 e o número de prótons é 2. Então a gente tem que entender isso. Quando ele vai do tório para o protactínio, perceba, a massa manteve a mesma. Só que o meu número de prótons foi de 90 para 91. Quer dizer que ele ganhou o número de prótons. Se ele ganhou o número de prótons, quer dizer que ele liberou uma partícula beta. Como assim, professor? Vamos entender primeiro o que é uma partícula beta. Gente, eu vou liberar uma partícula beta quando o meu nêutron ele se transforma em prótons. Então ele vai se transformar em prótons, vai liberar uma partícula beta e também libera neutrino. Ah, professor, o que é um neutrino? Neutrino, gente, são partículas neutras de massa muito, muito pequena e altíssimo poder de penetração. E ainda interagem quase nada com a matéria. Então a gente não leva muito em consideração na hora da conta. Por isso que o tório de 90 ele foi transformado no protactínio de 91 de número de prótons. Então ele ganhou um próton. Por quê? Porque o nêutron se transformou em prótons e libera a partícula beta. Tudo lindo? Continuando. Do protactínio para o urânio, perceba, a massa continua o mesmo, 234. Mas só que, novamente, ele libera uma partícula beta de 91, ele vai para 92. Então a gente coloca aqui uma partícula beta. Já estamos sabendo como se forma uma partícula beta. Do urânio 234, 92, eu tenho o tório 230, 90. Então perceba, ele perdeu novamente 4 de massa e 2 de próton. Coloca aqui em cima dessa setinha, gente, uma partícula alfa. O tório 230, 90 vai para o rádio 226, 88. Para ele ir de 230 para 226, quer dizer que ele perdeu 4 de massa, então é uma partícula alfa. E o número de prótons de 90 a 92 perdeu 2 prótons, liberou a partícula alfa, reforçando aí a ideia. Agora, do rádio, que eu estou grifando aqui, para o radônio. Novamente, a gente liberou partícula alfa. Por quê, professor? Porque ele está indo de 226 de massa para 222. E o número de prótons reduziu 2 casas, de 88 para 86. Então, a partícula alfa aqui. Do radônio para o polônio, 222 de massa, 218, 86 de número de prótons para 84. Liberou novamente uma outra partícula alfa, porque perdeu 4 de massa e 2 de próton. Do polônio para o chumbo, 218 para 214, 84 o número de prótons. Do polônio para o chumbo 82, perdeu 2 casas, então liberou novamente uma partícula alfa, 4, 2. Do chumbo para o bismuto, manteve a mesma massa e ganhou um próton, então quer dizer que ele liberou uma partícula beta. Do bismuto para o polônio, manteve a mesma massa, 214, mas o número de prótons aumentou uma casa, então aqui liberou novamente uma partícula beta. Do polônio 84 para o chumbo 82, quer dizer que reduziu 2 prótons e a massa reduziu também 4 casas. Então aqui liberou a partícula alfa, 4, 2. Do chumbo 82 para o bismuto 83, ganhou um próton e manteve o mesmo número de massa, aqui liberou a partícula beta, beta menos. Do bismuto para o polônio, manteve a massa e aumentou a casa dos prótons em uma unidade, então aqui liberou a partícula beta. Do polônio para o chumbo, diminuiu 2 casas e diminuiu 4 casas na massa.
Então aqui liberou uma partícula alfa, 4, 2. Vamos agora contar quantas partículas alfa e beta foram liberadas. Partícula alfa, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partículas alfa envolvidas no decaimento. Vamos agora para beta. Uma partícula beta, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partículas betas envolvidas nesse decaimento do urânio 238 para o chumbo 206. Tudo lindo? Agradeço aí, curte, que ajuda o canal aí e vamos nessa.